Primeiro texto, Atos 9, do verso 1 em diante. Minha versão é NVI, e eu creio que também na tela vai estar NVI. O texto diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão, dizendo: Ananias. Eis-me aqui, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. E numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou até aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. E levantando-se, foi batizado. Vou repetir isso. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças, e Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Você pode dar um amém por essa palavra? 2 Coríntios 5:17, que é um texto também bem conhecido. O texto vai nos dizer assim, 2 Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Em algumas versões vão dizer, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém. Até aqui. Nós estamos no nosso projeto chamado Discipular, tentando levar toda a igreja, inclusive aqueles que estão há mais tempo aqui, a resgatar os princípios e alicerces de uma vida cristã, para que de fato nós venhamos ser gente crente do jeito que gente crente tem que ser, discípulos verdadeiros de Jesus. E claro, nós estamos agora no capítulo 4, e o capítulo 4 vai falar da aliança que nós temos em Deus. Até, Sara, se você quiser colocar, pode colocar aqui nesse painel, aqui aquela arte que fala da aliança com Cristo Jesus. E isso é o que nós precisamos resgatar. Você parou para pensar que essa pessoa que está do teu lado aí, para ela, dá uma olhadinha para ela, só olha, não fala nada, mas só olha para essa pessoa aí. Você acredita que o Criador do universo deseja fazer uma aliança com essa pessoa? E eu acredito que muitos, eu quero que todos aqui tenham essa aliança. Deixa eu perguntar, quantos já têm essa aliança com o Criador? Diz amém. Que coisa maravilhosa. Nós precisamos nos lembrar que Deus é um Deus de aliança. Se você for lá no comecinho, Adão e Eva, uma aliança com o primeiro homem, a primeira mulher, eles deveriam ali dominar, eles deveriam governar, fazer toda a mordomia da terra, e mesmo depois que eles pecam, nós vamos ver o Senhor se manifestando, fazendo alianças com a humanidade. Lá na frente você vai ver a história de Noé, e Gênesis 9:11, o Senhor vai dizer assim: eu estabeleço uma aliança com vocês,
E a marca dessa aliança que o Senhor vai dizer, Ele nunca mais destruiria a terra através de um dilúvio. Se você ler Gênesis 9:11, é isso. O tempo vai passar, o Senhor se revela a Abrão, que depois irá Abraão, e o Senhor vai dizer: Abraão, esta é a minha aliança com você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se você observar em Gênesis 12, o que Abraão deveria fazer? Os homens deveriam marcar o seu corpo com a circuncisão. O Senhor diz: os seus descendentes guardarão essa aliança, todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, terão que fazer essa marca e será o sinal da aliança entre mim e vocês. O Senhor estabelecendo uma aliança com Abraão, aquele que foi chamado para partir dele abençoar todas as famílias da terra. O tempo vai passar e você vai ver que os descendentes de Abraão são aqueles que então agora estão no Egito. De fato, a promessa do Senhor aconteceu, eles não são mais os 70 e poucos que chegaram, são uma nação de milhões de pessoas. Então, agora o Senhor se manifesta levantando sob a liderança de Moisés. E para estabelecer a aliança, dando a lei a eles, o Senhor vai dizer, Êxodo 19:5, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Ou seja, agora o Senhor, Ele estreitou dizendo, eu espero de vocês que vocês obedeçam aos meus ensinamentos. Depois, quando chega na casa de Davi, o Senhor vai estabelecer uma aliança com Davi dizendo, você terá um reino eterno. E claro, isso já apontava para o Cristo. E quando Jesus vem, ele é chamado de filho de Davi. E daí Jesus agora, ele está preparado para ir à cruz, chama os seus discípulos, eles estão à mesa na ceia, e o texto vai dizer assim, Jesus tomou o cálice, Lucas 22:20, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. E essa é a aliança que me alcançou e alcançou você. O apóstolo Paulo, eu já vou falar dele, por isso nós lemos a conversão dele. O apóstolo Paulo é aquele homem que ele vai conseguir pegar tudo isso que foi apontado no Antigo Testamento e ele vai conseguir trazer de uma maneira muito prática para a aliança que nós temos em Cristo Jesus. Sara, me ajuda com o texto aí, Colossenses 2, 9 e 12. Porque eu gostaria que você entendesse nesta noite o que o apóstolo Paulo vai dizer nesse texto, que ele vai dizer assim, olha, o nosso batismo em águas é a marca inicial dessa aliança que nós temos com o nosso Deus. Olha só, pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, pode passar, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Por ele, vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, como acontecia no tempo de Abraão, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Pode passar. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com eles foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vocês me entendem, amém? Não é o pastor Lediel que está falando, mas olha só o que Paulo está dizendo quando ele vai falar da aliança. Ele está dizendo, essa decisão, essa escolha que vocês fazem, de declarar que Jesus agora é o Senhor da vida de vocês, e vocês aceitam o batismo, que o batismo não é nada mais do que esse simbolismo, eu estou morrendo para o mundo, eu estou vivendo para Cristo. Quando você se batiza nas águas e você está publicamente tomando essa decisão, você está dizendo para todas as pessoas dessa tua decisão e convicção, eu quero a partir de hoje, todos os dias, viver dessa maneira, eu quero morrer para a minha carnalidade, eu quero morrer para os meus desejos pecaminosos, eu quero morrer para a velha vida e eu quero viver para Cristo Jesus. Por isso eu não consigo entender alguém que diz amar Jesus, alguém que diz que deseja viver para Cristo e ainda não tomou a decisão do batismo em águas. Porque esse batismo em águas é esse pontapé inicial de uma evidência pública da decisão que você tomou na sua alma.
Por isso nós insistimos que você faça o discipulado, amplie a sua fé, creia nos fundamentos que nós acreditamos através da palavra e que você venha também tomar essa decisão. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, para que também você, que quem sabe se batizou há 20 anos, 30 anos, eu me batizei em 98, dezembro de 98, já faz um bocado de anos, em Chapecó. Olha só, quanto tempo. Mas eu preciso entender que não aconteceu um passe de mágica. Eu preciso entender que todos os dias o Senhor me convida para praticar isso aqui. Eu preciso todos os dias escolher morrer para o mundo e viver para Cristo. Vamos entrar um pouco então no que aconteceu com a própria história do apóstolo Paulo. Deixa eu trazer você para uma breve explicação quem foi esse homem, o impacto que ele teve quando foi resgatado por Cristo e depois de ter aliança com Jesus confirmado. Você sabe que Paulo, e até o texto que nós lemos aqui, mostra ele inicialmente como um perseguidor da igreja, porque parece que desde muito cedo, Paulo ele escolhe o caminho do estudo da lei e ele entra para a escola farisaica, do farisaísmo. Quando eu falo fariseu para você, você pensa em coisas boas ou coisas ruins? Ruins, porque nós estamos pós-Cristo, pós-Jesus. Agora, deixa eu lembrar você que o farisaísmo, ele vai surgir como um movimento de avivamento e resgate de obediência à lei de Moisés. Hoje, se você chamar alguém de fariseu, você vai arrumar uma briga. Mas antes de Cristo, era um elogio. Por quê? Porque o fariseu era aquele grupo que eles começam a observar a história do povo judeu. Fomos destruídos, o nosso templo foi destruído por Nabucodonosor, 586, Jerusalém, a nossa cidade, foi destruída, e nós sabemos por quê. Nós negligenciamos os mandamentos que Deus entregou para Moisés. Então vai surgir alguns movimentos, e os fariseus são um desses movimentos de avivamento, aonde eles se posicionam dizendo, nós vamos cumprir a lei rigorosamente. Só que, passados os primeiros anos, o movimento dos fariseus, eles se tornam extremamente radicais, porque eles começam a criar leis em cima de leis. Por exemplo, a lei de Moisés dizia, guarde o sábado para o dia do descanso e para o dia do Senhor. E vai ter algumas leis no sábado. Mas eles começaram a colocar leis que não existiam. Uma das leis, por exemplo, que eles colocaram é, você não pode no sábado andar mais do que 1 quilômetro, porque senão você vai estar infringindo a lei. Mas você não vai encontrar isso. Eles começaram a pegar, por exemplo, no livro de Levítico, que eram leis para os sacerdotes, e começaram a aplicar para todo o povo. E daí, como eles queriam muito que o povo judeu obedecesse, eles se tornaram fiscais da vida alheia. O tempo inteiro fiscalizando um, fiscalizando o outro, e o povo entendendo, não, eles estão levando a sério, e eles começaram a ganhar algum respeito e algum prestígio, e acabaram cometendo o segundo erro, que é viver de aparência. Então eles iam para as praças, faziam orações glamourosas, estavam sempre ali cobrando do povo para que seguisse a lei. Por isso que quando Jesus chega, esse é o povo que menos se dá certo com Jesus. Porque o Senhor ele veio trazer uma mudança que é de dentro para fora. Uma mudança que acontece na mente e no coração, enquanto aqueles só queriam a aparência e ficar preso em regras. Por isso, o farisaísmo no tempo de Jesus vai ter esse choque. Interessante que o apóstolo Paulo, que muitos gostam de dizer, né? Ele era chamado de Saulo, depois da conversão foi Paulo, mas é o mesmo nome. É que antes, como ele era fariseu, ele prezava muito mais para toda a cultura hebraica. Depois, como ele quer alcançar os gentios, então ele usa o nome mais popular no mundo grego romano, que é Paulo, tá? Mas Saulo e Paulo é o mesmo nome, tem nada a ver com a conversão ou não dele. Agora, presta atenção na vida desse homem. Ele mesmo, quando ele está escrevendo uma das cartas, ele vai dizer assim, ó, eu era fariseu de fariseu. Agora você pensa, se o fariseu já era aquele cara duro na queda, o fiscal de todo mundo, o cara é fariseu de fariseu, ele era o mais chato de todos, o mais crica de todo. Tanto que, pela lente que ele começa a ver o mundo, ele estava certo.
E a sua arrogância o levou a não apenas perseguir cristãos, mas a matar cristãos. Já parou para pensar nisso? O camarada, inclusive, depois de matar alguns cristãos em Jerusalém, ele pede autorização para sair fazendo isso em outras cidades. E ele recebe autorização para isso. Em nome de Deus, em nome da lei. Lá está aquele doido saindo com seus soldados para matar pessoas. Porém, o Deus que não vê apenas o presente, mas é o Deus que governa toda a história, olha para aquele coração e vê um grande potencial. E ainda vai dizer depois para Ananias: este, para mim, é um instrumento precioso. E a mesma coisa que aconteceu comigo e com você. O Senhor, Ele não vê apenas no momento, mas em quem nós podemos nos tornar amanhã. É por isso que o Senhor não abre mão de você, continua acreditando e investindo na tua vida. E Paulo, enquanto ele estava indo lá para Damasco, na Síria, para matar mais cristãos, o Senhor se revela a ele. E esse homem, que vai ter um encontro com Cristo, agora ele vai ter uma compreensão muito ampla do poder do Evangelho. Ali naqueles mesmos momentos, ele vai escolher jejuar, ele vai escolher orar, ele já começa a ter experiência com Deus, porque ele começa a ter visão e revelação, que o Ananias ia lá orar por ele, e ele tem uma convicção: eu sei por qual causa eu quero viver. Ele escolhe viver por Cristo, então ele ali já é batizado e se torna, então, uma nova criatura em Cristo Jesus. Sabemos que depois ele vai para a Arábia, passa 3 anos tendo experiência, vem para Jerusalém, sobe até Antioquia, depois vai para Tarso, passa alguns anos, volta para Antioquia e ali começa o seu ministério missionário. Esse é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é quem então vai nos, de uma maneira muito clara, gerar algumas convicções. Eu quero pelo menos falar de 2, se der a gente fala de uma terceira, mas ele é quem vai dizer: olha, todos os dias nós precisamos matar o velho homem, matar a velha natureza. Interessante, quando a gente olha para a vida de Paulo, era muito latente essa velha vida dele. Alguém que estava totalmente equivocado no seu propósito, prioridades de vida invertida, totalmente cego pela religiosidade a qual ele seguia. Ele estava ali soberbo espiritualmente, e como todas essas confusões internas não são neutras, gerou então tudo aquilo, aquela soberba, aquela tentativa o tempo todo de manipular situações, matar, perseguir quem discordava dele. E esse é o Paulo, que depois que se converte, ele vai então dizer aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, olha, eu fui crucificado com Cristo, assim, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E o que eu quero que você entenda a partir de agora é isso. Eu vou falar dessas 2 verdades. Morrer para o mundo, para a velha natureza e viver para Cristo. Você precisa entender que a partir do momento que você deseja viver para o Senhor, você não pode mais ter a mesma vida que você tinha antes de Cristo. Ele vem e muda tudo. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo para os romanos, ele vai dizer no capítulo 6, verso 11, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Ou seja, há uma mudança aonde você não será mais controlado pelos seus desejos terrenos e pecaminosos. Você não estará mais nessa cadeia, você não estará mais nessa prisão, você não estará mais no lamaçal do pecado. Em Cristo tudo se faz novo. E eu quero destacar aqui, até se puder me ajudar, Sara, coloque Efésios 4 e 22, porque quando Paulo vai escrever para os Efésios, que é a cidade onde ele fica um bom tempo, pelo menos 2 anos e meio morando lá, naquela igreja que surge lá, uma cidade esplêndida, com um potencial enorme, sabemos que lá se torna uma igreja muito forte, ele vai falar justamente sobre a mudança que precisa acontecer. Vem comigo nesse texto, olha só, quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Deixa eu só destacar essa palavra, desejos enganosos. Esses desejos enganosos
Fala justamente de você ficar suprindo coisas que não te levam a nada. É um ciclo vicioso que jamais permite você de prosperar e crescer verdadeiramente. Paulo está falando isso. Ei, vocês em Cristo agora precisam deixar essa maneira antiga de viver. Comece tirando essa cadeia dos desejos enganosos. Pode passar. Para serem renovados no modo de pensar, pode passar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Deixa eu enfatizar isso aqui também. Porque você começa a entender que a nova vida em Cristo tem um propósito. Você não foi criado para nada a não ser isso, ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Sabe qual é o problema? Que as pessoas esquecem que o referencial nosso é Deus. Semelhante a Deus, não é semelhante a um vizinho ou a outro vizinho, porque o diabo usa essa artimanha, levando você o tempo inteiro a se comparar. O fulano, então, ele está agindo dessa maneira, o nível de santidade dele é meia boca, eu estou um pouquinho melhor, tá bom. O nível de justiça do Beltrano está assim, o meu está um pouquinho melhor, tá bom. Ei, não é Beltrano e Ciclano, o teu padrão, você foi criado para ser igual a Deus. Pode voltar ali, Sara, naquele texto ali. Você foi criado para ser santo e justo igual a Deus. E quando eu falo que foi criado para ser santo e justo igual a Deus, você precisa olhar para Jesus. Porque Jesus é o Deus encarnado que nos mostra como devemos proceder em toda a nossa vida. Você me entende, amém? Ok. Proveniente da verdade, pode passar agora. Portanto, cada um de vocês deve, preste atenção na lista que Paulo vai falar, que não pode mais fazer parte da sua nova vida em Cristo. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Aonde há espaço para a mentira, aí a velha natureza está governando, não a nova vida em Cristo. Pode passar. Quando ficarem irados, não pequem. E não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Fiquem um pouquinho, olha só. Vocês vão continuar a ser gente. Vai ter alguém que vai tentar puxar o teu tapete. Naquele grupo da família vai ter alguém que vai te desaforar. Tá? Vai ter aquele vizinho que vai colocar aquele som alto quando você quer tirar o cochilo no domingo à tarde. Vai ter tudo isso. A ira vai vir. Agora, olha o que Paulo está dizendo. A velha natureza precisa ser morta. Você não pode alimentar a sua vida e não permita, então, que essa ira venha gerar pecado em palavras e ações que não agradam a Deus. Pode passar. E olha que interessante, e não deem lugar ao diabo. Interessante que ele vai fazer uma assimilação entre pessoas que não conseguem controlar a sua ira em dar lugar ao diabo. Posso abrir aqui um parênteses para falar pastoralmente? Amém? Quantos lares deram lugar ao diabo, porque no momento da ira, palavras foram lançadas, e isso gerou então em traumas, amarguras, e isso quando não tem o perdão, vai gerar num divórcio, vai gerar em transtorno com os filhos, problemas com os filhos, e assim por diante. Alguns dias atrás eu atendi uma pessoa aqui, que veio até de outra cidade. Pastor, eu preciso urgentemente de um atendimento. Pessoa destruída emocionalmente. Desde criança, ouviu um pai dizendo, você não vai dar certo, você faz tudo errado. E aquilo veio. Qualquer coisa que fizesse a ira no coração daquele pai, vinha como um monstro, em palavras, em cima dos filhos. E o diabo foi abraçando, foi colocando pensamentos terríveis. Tanto que essa pessoa só chegou aqui no gabinete pastoral, porque já estava flertando com o suicídio. Você percebe que não tem como um cristão permitir que a ira venha gerar palavras e atitudes que é apenas de destruição? Pode passar, vamos continuar. Passa lá, Sara. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos. E olha só, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ou seja, sim, você vai trabalhar para suprir as suas necessidades, mas não esqueça da generosidade. Pode passar. Aqui eu quero também que a gente se concentre. Olha só, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Eu dei uma pesquisada sobre essa expressão no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Olha só.
Palavra torpe, esse torpe no grego fala de podridão. Olha só, podridão. E eu dei uma pesquisada a alguns teólogos para ver em que momento essas palavras torpes, ou essa expressão palavras torpe era usada. Ofensas, fofoca, difamação, calúnia, imoralidade, palavra de desânimo, mentira e ironia. Às vezes a gente pensa palavra torpe, não, é um xingamento, uma palavra torpe. Ou falar uma obscenidade é uma palavra torpe. Mas você parou para pensar? Naquele contexto onde foi escrito, palavra de desânimo é palavra torpe. E por isso é o mesmo radical de torpedo. Quem entende o mundo bélico sabe o que é um torpedo, algo que vai para destruir. Já parou para pensar que aquela palavra que você usou dizendo para alguém, você não consegue, não vai dar certo, isso é uma palavra torpe. Ela está indo para destruir a outra pessoa. Interessante que também é usado no latim, essa expressão é turpes, e fala de algo vergonhoso e repulsivo. Tanto que os advogados, eles vão saber que no mundo jurídico, essa palavra também é usada nessa conotação aqui, que vem do latim, algo vergonhoso e repulsivo. Ou seja, se você morreu para o mundo e para o pecado, e você vive para Cristo, você não pode continuar com esse mesmo palavreado. Você não pode continuar com as mesmas conversas nas redes sociais, nesse WhatsApp, que é cheio de imoralidade, de conversa imoral, de coisas que não deve. Ei, se você é crente em Cristo, as coisas precisam mudar. Isso passa pelas suas palavras. Você me entende? Amém? Glória a Deus. Pode passar ali, Sara, que ele vai dizer assim, não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E depois ele vai dizer, pode passar, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Por fim, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. O que Paulo está deixando bem claro? Ele está deixando bem claro o seguinte: o morrer nas águas batismais é morrer para o mundo, é morrer para aquilo que me prejudica e aquilo que prejudica as pessoas que convivem comigo. E é por isso que eu falei algo e eu volto a repetir. O batismo, por mais que acontece uma vez, o verdadeiro batismo, que é essa evidência pública, ele exige um compromisso diário, porque a nossa parte da aliança, se eu quero manter a minha aliança com Cristo, eu preciso todos os dias fugir dessa imoralidade, fugir do pecado. Eu preciso cuidar com os meus olhos, com os meus pensamentos, eu preciso cuidar com as minhas palavras, porque eu desejo agradar o meu Deus. Você me entende, amém? É por isso que ele vai então falar dessa nova vida. Olha como é lindo, né? Aquela expressão que ele vai usar em Romanos 6,11, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Cristo Jesus. Tem crente que se esforça um monte para morrer para o pecado, porém ele ainda não está vivendo para Cristo Jesus. Como assim, pastor Legião? Ele fica se policiando o tempo todo e não é algo que flui naturalmente, porque ele não quer mentir, ele não quer enganar, ele não quer adulterar, mas é tudo tão difícil, tudo tão pesado, justamente porque ele não entendeu essa segunda parte. E as duas coisas andam junto. Se eu vivo para Cristo, eu morro para o pecado. E enquanto eu morro para o pecado, eu vivo para Cristo. Não tem esse negócio de neutralidade, ou seja, eu vou querer morrer para o pecado para ficar paradinho, olhando para uma parede branca o dia todo. Não existe isso. A vida que nós temos em Cristo é uma vida totalmente diferente. E o símbolo no batismo é esse: agora eu estou ressuscitando com Cristo. Ou seja, a partir de agora eu vivo para Cristo, com a mentalidade de Cristo, nos princípios de um reino eterno, eu vivo para a glória de Cristo, eu quero cumprir a minha missão em Cristo, tudo passa a ser para Cristo. É por isso que Paulo, em Filipenses 1:21, ele vai deixar bem claro para aqueles que estão recebendo a sua carta: para mim, vai dizer Paulo, o viver é Cristo.
E quando ele escreve para a igreja de Colossenses 3:23, ele vai dizer assim, ó, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Sabe o que é isso? É alguém que entendeu que a minha vida ela é transformada em adoração ao Senhor em tudo que eu faço. Ele depois vai dizer, quer comais, quer bebais, fazem tudo para a glória de Deus. Ou seja, presta atenção no que eu vou te falar. Amanhã, quando você for para o seu trabalho, você não está indo para o seu trabalho apenas para ganhar o seu dinheiro, pagar os seus boletos e seguir aí a sua vida pagando os impostos para o nosso governo. A vida é mais do que isso. A vida é mais do que isso. Eu e você não fomos chamados para ser apenas pagador de boleto. Isso faz parte da vida terrena, mas não fomos chamados para isso. E quando eu estou em Cristo, vivendo em Cristo, eu chego no meu trabalho com essa dimensão. Eu estou aqui para ser luz no meio das trevas. Eu estou aqui para ser representante do reino. Tenho os meus ofícios. Ah, pastor, eu sou mecânico, então eu vou arrumar o motor daquele carro que a pessoa trouxe. Mas eu preciso ter a dimensão de que atrás daquele carro tem uma vida, tem uma pessoa. Estou arrumando as peças, estou orando. Estou conversando com aquela pessoa que trouxe o carro, estou abençoando. Estou falando de Jesus, estou falando de um propósito de vida que o Senhor tem para ele. Tudo o que eu faço é para a glória de Deus. Lá no meu trabalho, as pessoas elas olham para mim já diferente, porque elas sabem que eu sou um representante do céu. Então, se elas vêm com coisas dessa terra, com baixaria, com imoralidade, elas sabem que aqui elas não vão encontrar um ouvido para ouvir e nem mãos para aplaudir, porque elas sabem que o meu padrão é um padrão muito superior. Aonde eu vou, o que eu faço, isso eu preciso ser. Eu preciso ser alguém que representa o reino de Deus. Você me entende? Consequentemente, pode alguém que diz ser cristão fazer coisas relaxadamente? Eu vou viver agora reagindo à mentalidade medíocre das pessoas que estão ao meu redor? Ah, pastor Lediel, porque, olha, eu não estou dando mesmo o meu melhor naquela empresa, porque o meu patrão, eu sei que ele não gosta de mim, eu sei que ele está doido para puxar o meu tapete. Eu sei que, inclusive, né, ele está pensando em dar aumento para todos, menos para mim. Ei, escuta o que eu vou te dizer. A lei que rege a vida do servo de Deus é uma lei superior. A lei da semeadura. O patrão acreditando ou não, essa lei é infalível. Eu vou colher o que eu plantei. É por isso, se ele me pagar bem, se ele não pagar bem, eu vou dar o meu melhor. Se chegou na minha mão, eu vou dar o meu melhor. Se ele me reconhecer ou não, eu vou dar o meu melhor. Se eu receber aplauso ou o quadrinho do funcionário do mês, eu vou dar o meu melhor, porque eu não estou fazendo apenas para o meu patrão, eu estou fazendo para o meu patrão do céu, estou fazendo para o meu Deus, que me colocou durante esse tempo nessa empresa. Então, chegou na minha mão, eu vou dar o meu melhor. Pastor Lediel, mas eu vou ser demitido e pelo que eu estou vendo, eu não vou ser abençoado como eu esperava. Ei, fica tranquilo, Deus não fica devendo nada para ninguém. Quem sabe não nessa empresa, na próxima, você vai chegar e você vai ser honrado e não sabe por quê. Mas os céus sabem, é que lá atrás você veio semeando. Mesmo quando alguém chamava você de bobo, chamava você de otário, ei, você não... Fica tranquilo, Deus está vendo todas as coisas, Ele é justo e fiel para recompensar cada um de acordo com as suas obras. Você me entende, amém? É por isso que a minha vida em Cristo é diferente. É por isso que amanhã, quando um monte de gente vai chegar destruído lá no trabalho, você vai ver, tem gente que passou o final de semana inteiro enchendo a cara, tomando picada no braço, mas a alma continua vazia. E gastaram um monte de dinheiro com um monte de superficialidade que não trazem resposta para nada. Chegam destruídos lá. Mas você, o servo de Deus, vai chegar lá cheio do Espírito Santo, animado, avivado, fortalecido, porque o teu ânimo não vem das coisas terrenas e banais. Você tem uma fonte de água viva que derrama todos os dias sobre a tua alma. E você caminha com o Espírito Santo na excelência e com o propósito de vida. Você me entende, amém? Glória a Deus. Então,
A nova vida em Cristo passa por essa renovação de propósito. Eu sei agora por quem eu vivo, qual a causa da minha existência. Não estou perdido aí como uma barata tonta. Eu sei quem é o meu Deus. E claro, isso só foi possível porque em Cristo nós temos essa nova vida, porque já fomos libertos, e Paulo agora tem essa consciência, a nova vida em Cristo é uma vida de liberdade. Ele vai escrever aos Gálatas 5:1 o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele está escrevendo para a igreja, está escrevendo para crente, mas ele vai dizer assim, portanto, permaneçam firmes. Olha só, não vai ser mágica, não é boas intenções apenas, não é porque você tomou a decisão do batismo que as coisas vão ficar leves, não é assim não. Você tem que permanecer firme e não se deixar submeter novamente a um jugo de escravidão, porque o tempo inteiro, as nossas batalhas espirituais, o nosso adversário vai tentar nos escravizar, e você já foi livre. Você já não depende do álcool, já não depende da cocaína, você já não depende de aplausos humanos, você não depende de status sociais para ser feliz, você já foi alcançado por essa graça. Você já não é como um Paulo que antes era preso em regras, preso na performance, preso naquele sistema religioso de condenação. Ele não está mais nisso, ele agora está renovado e fortalecido em Cristo. Quando ele vai escrever aos Romanos 8, ele vai dizer assim, portanto agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E depois ele vai dizer assim, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É essa mentalidade. Você tem a paz verdadeira, você não precisa ficar preso nas coisas desse mundo. E claro, agora essa nova vida, Paulo vai entender. Ele vive e ele enxerga tudo com o olhar da eternidade. Tudo ele enxerga pela ótica da eternidade. E ele vai escrever aos Coríntios, 1 Coríntios 5:10 o seguinte: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ele sabe que inclusive o sofrimento dele tem valor eterno. Ele sabe que um dia todos nós vamos se apresentar diante de Deus. E ele sabe que não vai chegar diante de Deus com as mãos vazias. Pastor Lediel, o que é chegar diante de Deus com as mãos vazias? Teve uns dias atrás eu preguei ali sobre os talentos, né? Aquele que achava que era um dos servos foi chamado de servo mau, negligente, lançado para as trevas onde haverá choro e ranger de dente. Ele ganhou um talento, mas ele escolheu enterrar. E agora, Paulo está dizendo que nós vamos estar diante do justo juiz e vamos ter as nossas obras julgadas. Como que eu chego para Deus com as mãos cheias e não com as mãos vazias? Você vai chegar diante de Deus apresentando vida, relacionamento, pessoas que passaram por você e tiveram a história mudada. E aí, eu vou ser bem direto, porque eu amo vocês. Se você chegar diante de Deus dizendo assim, ó, quantas faculdades eu fiz, ó, os meus diplomas, Senhor, ó. Se você chegar diante de Deus e dizer assim, olha quantos carros eu tive, quantas casas eu conquistei, olha quantas medalhas do meu trabalho. O Senhor vai perguntar, tá, esses diplomas resultou no quê? Mudou a história de quem? Alguém conheceu a Cristo por causa desses diplomas? A sua família foi abençoada, fortalecida? Os seus filhos conheceram o Evangelho por causa da sua vida? É isso que o Senhor vai perguntar. O quanto você amou, o quanto você se entregou, quantas vezes pessoas foram impactadas e transformadas. Essa casa serviu de bênção? Essa casa serviu de refúgio? Essa casa, as conversas que teve nessa casa que você está me mostrando, edificaram vidas? Houve louvores ao meu nome dentro dessa casa? Pessoas se renderam a Cristo dentro dessa casa num culto doméstico? Ou é apenas tijolo, tijolo e tijolo? Você começa a perceber que a nossa visão de mundo muda, ela é transformada.
Porque no final, o que importa é o teu relacionamento com Deus e o teu relacionamento com pessoas. E se a sua agenda hoje, se você vai responder essa pergunta, a minha agenda hoje, o meu esforço hoje, os meus recursos hoje, as minhas habilidades hoje, estão gerando edificação de vidas e o fortalecimento na minha comunhão com o meu Deus? Se não, você precisa rever isso urgentemente. Porque você corre o risco de estar como a maioria dessas pessoas, correndo atrás do vento. Como a palavra de Deus vai nos dizer, são como folha seca. O vento leva para cá e leva para lá. Vocês estão me entendendo, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Esses dias, estava ouvindo desses coaches, né? Os coaches financeiros agora. Ele estava usando uma expressão estranha até, mas para ilustrar o que ele estava dizendo. Ele disse assim, porque você precisa sair da corrida dos ratos. E o que ele queria dizer com a corrida dos ratos? Você fica num emprego CLT a vida inteira, com expectativa de que a sua aposentadoria vai ser pelo INSS. Enfim, ele estava mostrando os números lá, e fazia sentido em algumas coisas, né? Mas o que ele queria dizer? Olha, financeiramente você precisa empreender para você sair da corrida dos ratos. E daí naquela hora eu estava pensando, aplicando isso, né? Quantas pessoas hoje, inclusive muitos que se dizem cristãs, estão nessa corrida dos ratos espirituais, né? Espiritualmente falando. Porque, cara, vive uma religião mecânica, só de regrinha, não tem a paz, não tem alegria, não tem nada na alma. A expectativa da maioria das pessoas hoje é vida terrena, gira em torno de fama, status, poder, dinheiro, e é isso ali. Mas o vazio permanece no coração. E se chegar diante de Deus só com isso, não vai adiantar nada. Nós precisamos sair dessa corrida. E é só o Evangelho que nos tira dessa corrida. É só o poder de Deus que nos tira dessa corrida. Porque daí eu paro de ver as coisas com a ótica humana. E eu me apaixono pelo Evangelho de Cristo. Eu me apaixono por Deus, eu me apaixono por pessoas. E agora eu vou dizer o seguinte, Senhor, não mais vivo eu, mas é o Senhor que vive em mim. Então eu quero sair da corrida que vai atrás de coisas fúteis e terrenas. E o próprio Jesus dizia, para de ajuntar tesouro na terra onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, mas ajunteis tesouros no céu. Tesouro no céu é o tempo que você dá para a sua família, para levar eles à adoração a Deus. Tesouro no céu é organizar, sim, hoje à tarde, vamos todo mundo se arrumar, ir na igreja, porque nós precisamos adorar o nosso Deus. Tesouro no céu é quando você faz discipulado com alguém, é quando você abraça alguém que precisa de um abraço, é quando você fala de Jesus para alguém que precisa ouvir o Evangelho. Valor eterno é quando você sabe de um problema que o teu parente está passando lá, está se divorciando, está com o filho nas drogas, você manda uma mensagem dizendo, vou estar orando por você, e de fato você acorda de madrugada e ora por ele. E isso é ajuntar tesouro no céu. É quando amanhã no seu trabalho, as pessoas chegarem lá e já tem um cartão com um versículo bíblico para abençoar aquelas pessoas, porque você sentiu isso e abençoou aquelas pessoas com uma mensagem de paz e alegria. Ajuntar tesouros no céu é quando lá naquele grupinho, aquela panelinha lá no trabalho, estão fofocando, falando mal, fazendo trapaças, e você se afasta, mas se posiciona para mudar aquela realidade, para que aquilo seja um lugar de bênção. É isso, ajuntar tesouros no céu. É quando você responde essa pergunta, é para a eternidade? Tem valor eterno? Pessoas estão sendo mudadas pela minha vida? É isso que eu quero, é dessa maneira que eu quero viver. Você me entende agora, porque todo dia a gente precisa matar o velho homem e viver para Cristo. Vamos se colocar em pé. O tempo passou. O próximo ponto, que é a nova família, vai ficar para um outro dia, então. Mas eu queria que você finalizasse olhando o grande exemplo do apóstolo Paulo. A conversão de Paulo. Aquele homem que antes machucava pessoas, destruía lares. Agora você vai ver ele amando pessoas. Ele edificando lares. Pastoralmente eu vou enfatizar isso, porque se as tuas atitudes continuam sendo de machucar pessoas, a tua ignorância machuca pessoas, e você está destruindo o seu lar, você não se converteu ainda, você não matou o velho homem, você não mortificou a sua carne, e você não está vivendo para Cristo. Paulo, antes ele era preocupado com regrinhas, agora ele é preocupado com relacionamentos.
Ele está preocupado se as pessoas serão edificadas. Paulo antes, ele era autossuficiente, e agora ele sabe, ele depende de Deus. É Deus quem vai coordenar os passos, as mudanças, se ele deve ir, se ele não deve ir, aonde ele deve fazer a diferença. Ele depende de Deus. Antes Paulo, ele causava sofrimento, depois ele suportava sofrimento em prol do Evangelho, porque ele entendeu que a graça que o alcançou o tornou resiliente. E ele sabe, é uma cicatriz nas minhas costas só, mas eu estou vendo um carcereiro agora aqui, dizendo que deseja a salvação em Cristo Jesus. É isso. Antes Paulo, ele buscava status e posição, depois ele entendeu que a vida dele é para servir e cumprir uma missão. Antes, ele era controlado pela lei, depois ele passou a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria que você saísse daqui entendendo que é isso que Jesus tem para mim e para você. Sério mesmo. O Deus da aliança é o mesmo. O Deus que fez a aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, em Cristo nos oferece essa aliança. Não faz sentido você viver essa vida vazia. Não faz sentido você acordar e ver o mundo cinza. Essa é a lente do mundo. O poder do Evangelho, mesmo em meio ao sofrimento, te capacita a ver as coisas com valor eterno, diferente.